Amém? Os desígnios do diabo são maus e os desígnios de Deus são bons. Amém? E nós não vamos ser ignorantes quanto aos seus desígnios. Amém? E aqui nesse texto, Paulo fala sobre isso, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. Amém? Paulo, aqui nesse texto, ele está se referindo a um homem que havia feito mal para com ele, para não dizer a toda a igreja de Corinto. E a igreja de Corinto, através da orientação de Paulo, corrigiu esse homem que havia feito mal a ele e à igreja. E agora Paulo diz para a igreja de Corinto, assim como vocês foram obedientes e corrigiram esse homem, eu peço também que vocês mostrem obediência a mim, a trazer esse homem à congregação novamente, à comunhão novamente, a demonstrar amor para com esse homem, porque esse homem já está em excessiva tristeza, e nós não ignoramos o desígnio do diabo, para que ele não alcance vantagem sobre nós. Então Paulo está falando aqui sobre um homem que havia feito mal a ele, que havia feito mal à igreja de Jesus Cristo. Só que esse homem estava agora numa tristeza profunda, estava em excessiva tristeza. Amém? E João Batista, quando ele levava o povo lá para batizar no Jordão, ou o povo ia atrás dele para ser batizado por ele, ali João Batista batizava aquelas pessoas e dizia para aquelas pessoas mostrarem frutos dignos de arrependimento. Ou seja, um arrependimento genuíno, um arrependimento verdadeiro, ele tem fruto. Amém? E um dos frutos nós conhecemos aqui mesmo em 2 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 10, onde ele fala que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para salvação, e a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Ele está dizendo que a tristeza, segundo Deus, não produz arrependimento para a salvação, e a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Amém? Então a tristeza, segundo Deus, é um fruto de arrependimento. Amém? Que traz o quê? Salvação. Esse homem que cometeu aquele delito, que cometeu aquele erro com a igreja de Corinto para com Paulo, ele estava em excessiva tristeza. Ele já estava demonstrando fruto de arrependimento. E aí Paulo diz, olha, esse homem já está arrependido. Olha só aí a tristeza segundo Deus. Então nós temos que trazer ele de volta. Nós temos que trazer ele para a comunhão. Nós temos que demonstrar amor para com ele, para que isso produza salvação. Se ele continuar desse jeito, Satanás vai alcançar vantagem sobre nós. E esse homem vai morrer. Amém? Mas a tristeza, segundo Deus, produz salvação e não morte. Então demonstre amor para com ele. Então aqui nós já conseguimos ver os desígnios de Deus, que os desígnios de Deus são bons, que o desígnio de Deus traz salvação. Amém? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, lá em Romanos, no capítulo 2. Já conseguimos ver aqui os desígnios de Deus. E agora vai ficar mais claro para nós, quando lermos aqui Romanos, capítulo 2. Você achou? Amém? Aleluia. Romanos, capítulo 2, versículo 4, olha só o que diz aí. Ele fala assim, ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. O que nos conduz ao arrependimento? A bondade de Deus. O que levou aquele homem ao arrependimento? A bondade de Deus. Aquele homem pôde se arrepender porque os desígnios de Deus são bons. Aquele homem pôde se arrepender porque Deus é bom. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Os desígnios de Deus para as nossas vidas são bons. Os desígnios do diabo são maus. Amém? Deus é bom. Amém? Oh, glória a Deus. E nós precisamos entender os desígnios de Deus, precisamos entender a bondade de Deus para nós crescermos na salvação. Para que não passe na nossa mente
não vem na nossa mente nenhum pensamento de idolatria. Amém, queridos? E eu queria ver isso com você agora, em 1 Pedro, no capítulo 2. Primeira Pedro, capítulo 2. Aleluia! É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Os desígnios de Deus são bons. Aquele homem pôde se arrepender porque Deus é bondoso. Amém? Oh, glória a Deus. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, ele diz assim: desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento da salvação. Então ele está dizendo aqui, desejai ardentemente, como uma criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Aqui Pedro está dizendo para nós não desejarmos sempre o leite espiritual. Amém, queridos? Não é isso que ele está falando. Ele está fazendo uma comparação. Assim como uma criança tem um desejo ardente pelo leite espiritual, nós, independente do nosso nível de maturidade, deve ser também o nosso desejo ardente pelo alimento espiritual. Amém? Quando somos uma criança espiritual, nascemos de novo, nós nos alimentamos de leite. Mas quando começamos a crescer, nós nos alimentamos do alimento sólido. Mas o desejo ardente pelo alimento espiritual deve ser como de uma criança recém-nascida, que tem aquele desejo ardente. Então, o desejo ardente pela Escritura, pelo alimento espiritual, não é só para aqueles que acabaram de nascer, mas todos os crentes. Amém? Para todos nós, independente do nosso nível de maturidade. Amém? E é isso que Paulo está dizendo. Desejai ardentemente, como uma criança que acabou de nascer, o genuíno leite espiritual. Para quê? Para que você cresça na salvação. Ou seja, nós podemos crescer na salvação. A salvação tem um crescimento. E quando nós falamos de salvação e pensamos com a nossa mente natural somente ser livre de perecer no inferno, a gente acha isso estranho. Como assim crescer na salvação? Crescer de ser livre de perecer no inferno? Como? Não ir para o inferno? Como é que eu cresço para não ir para o inferno? Mas quando nós vamos consultar essa palavra salvação, no seu original, no seu grego, nós vemos que a palavra salvação aqui quer dizer sozo. Que quando traduzido para o português como salvação, perdeu um pouco da riqueza do seu significado. A palavra salvação, no seu original, ela quer dizer além de ser salvos, de perecer no inferno, ela quer dizer proteção, segurança, cura, prosperidade. Todas essas coisas estão inclusas na salvação. Amém? Então nós devemos ter um desejo ardente pelo crescimento espiritual, pelo alimento espiritual, para crescermos na salvação. Amém? A salvação, queridos, não foi conquistado para nós, para vivermos no céu. Amém? A cura não foi para o céu. No céu, vamos estar ou em espírito ou com o corpo glorificado. Nenhum dos dois fica enfermo. No céu nós não precisamos de prosperidade, porque as ruas são de ouro. Essas coisas foram conquistadas para nós, para vivermos na terra, para que seja feita a vontade do Senhor na terra, como já é no céu. No céu já é assim, onde não era? Na terra. E aí Cristo providencia isso para nós, para vivermos o céu na terra. Então nós precisamos nos alimentar do alimento espiritual, para crescermos nessas coisas. Amém? Para crescermos na salvação da miséria, na salvação da enfermidade. O Senhor nos salvou dessas coisas na cruz do Calvário. Amém? Porque Ele é bom. Amém, queridos? E Ele diz que o nosso alimento espiritual deve ser o genuíno leite espiritual, o genuíno alimento espiritual. Não pode ser um alimento falsificado ou adulterado.
Porque se for, isso não traz crescimento. Paulo, escrevendo aos Timóteo, ele fala sobre mulherzinhas que aprendiam sempre e nunca chegavam ao pleno conhecimento da verdade, porque o que era ensinado para elas era uma falta doutrina, um leite danificado, não puro, e aí não trazia crescimento para elas na salvação. Amém? Aleluia! Então nós devemos nos desejar o crescimento espiritual, nós devemos desejar o alimento espiritual para crescermos na salvação. Mas leia aí o versículo 3, por favor. Vamos lá. O que ele diz? Tem uma condição para crescer na salvação. Olha só o que ele fala. Você achou o versículo 3? Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Eu preciso saber que Deus é bom. Isso tem que estar firme no meu coração. Amém? Eu preciso saber, o primeiro atributo, o principal atributo para o crescimento é saber que Deus é bondoso, que o seu atributo é bom, que Ele é um Deus bom. Amém? Então não adianta eu desejar o genuíno leite espiritual para crescimento da salvação, se eu não souber que Deus é bom. Eu preciso saber que Deus é bondoso. Porque aí eu vou receber do Senhor. Deus é bom, Ele quer me curar. E a maneira pela qual eu agrado ao Senhor é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não conheço que Deus é bom, eu vou ficar sempre no campo da dúvida. Será que Deus quer me curar? Será que é vontade dEle eu prosperar? Mas quando eu conheço que Deus é bondoso, eu tomo posse dessas verdades que o Senhor conquistou para mim na cruz do Calvário. Amém? Então, o primeiro requisito para eu crescer na salvação, crescer em cura, crescer em prosperidade, crescer em segurança, é saber que Deus é bondoso. Oh, aleluia! Deus é bondoso. Deus, Ele é bom. Aleluia! Se você falar que Deus não é bom, chegou atrasada. A Bíblia diz que Ele é bom. Amém? E aí eu queria abrir com você lá em Atos, no capítulo 17. Que é um perigo que nós não devemos correr e não vamos correr. Amém, queridos? Atos 17. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Oh, glória a Deus. Deus é bom. Atos 17, versículo, vou ler com você o 28, a partir do 28. Atos 17, 28. Amém? Diz assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também nós somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhada pela arte e imaginação do homem. Amém? Amados, aqui nós vemos o que é a idolatria. Amém? Às vezes a gente acha, mas não é somente isso, que idolatria é somente se prostrar diante de uma imagem. Mas para você construir uma imagem física, esculpir uma imagem e se prostrar diante dela, em que lugar primeiro você criou essa imagem? Na sua imaginação. Então, o que é idolatria? É você construir uma imagem de Deus diferente daquela que Ele é. Deus não é fruto do nosso achômetro. Deus, Ele é o que Ele diz que é. Amém? Se Deus diz que Ele é bom e você diz que Ele é ruim, você está criando uma imagem de Deus diferente daquele que Ele é. Isso é idolatria. Amém? Se Ele diz lá em Êxodo, eu sou Jeová Rafá, eu sou Jeová
que sara as suas enfermidades, e nós dizemos que Deus põe enfermidade, nós estamos criando uma imagem de Deus diferente daquele que Ele é. Porque Ele não é aquilo que a gente imagina, Ele é o que Ele fala de si mesmo. E Ele diz que é um Deus, Jeová Rafá, um Deus que sara as nossas enfermidades. Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dEle. Nele não há variação e nem sombra que possa mudar. Então Deus, Ele não veio melhorando com o tempo. Deus era um Deus ruinzinho, lá em Gênesis, em Êxodo ficou um pouquinho melhor, foi progressivo, e quando chegou agora no Novo Testamento, Ele é bom demais. Não! Ele não mudou, nele não há variação e nem sombra de mudança. Ele sempre foi um Deus bom e sempre será um Deus bom, porque nele não há variação, Ele não varia, e nem sombra que possa mudar. Ele é um Deus bondoso. Ele é Jeová Rafá, que sara as nossas enfermidades. Amém, queridos? E essa bondade de Deus, nós vemos desde a criação. E para o homem é indesculpável não conhecer a Deus. Amém? Porque de Deus nós podemos o conhecer pela sua criação. A gente vai ver isso agora. Amém? Nós vemos Deus no começo criando todas as coisas. Haja luz. E é o que ele dizia depois? E viu Deus que era bom. E aí ele separa a água da terra e depois ele fala, e viu Deus que era bom. E vai assim, tudo que ele vai criando, ele vai dizendo, vai organizando, ele vai dizendo o quê? E viu Deus que era bom. No sexto dia, eu creio, muito inspirado pela criação do homem, ele diz, e viu Deus que tudo que havia feito era bom. Todas as coisas que Deus criou eram boas. Amém? E abre comigo em Romanos, por favor, no capítulo 1. Aleluia. Romanos capítulo 1. Você achou Romanos capítulo 1? Versículo 20. Olha o que ele diz. Porque os atributos, bondade é um atributo de Deus, amém? Então diz bondade, porque os atributos, ou porque a bondade de Deus, amém? Assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tudo que Deus criava era o quê? Bom. E agora Paulo está dizendo aos romanos aqui, que Deus, os seus atributos, dava para ser reconhecido pelas coisas que ele criou. Ou seja, a bondade de Deus ao homem é indesculpável, porque nós olhando a criação de Deus, nós já vemos ali a sua bondade. Deus, Ele é bom. Amém, amados? Deus, Ele é bom. Oh, glória a Deus. Aleluia. Amém, amados? Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Oh, querido, não ia falar sobre isso não, mas vamos lá. Aleluia. Vamos comigo lá para Jó. Aleluia. Jó capítulo 1. Amém, amados? Vamos entender um pouco aqui como que Jó estava. Qual era a situação de Jó nesse momento aqui? Amém? Que se passa a vida de Jó. Amém, queridos?
Lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, a Bíblia diz que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança e dá ao homem o domínio de tudo aquilo que ele havia criado sobre a face da terra. Amém? O homem tinha um domínio sobre tudo aquilo que Deus havia criado. Amém? E aí Deus dá uma ordem para o homem não comer de uma árvore específica no meio do jardim, porque no dia que ele comesse, certamente ele morreria, ou morrendo ele morreria. Amém? E aí nós vimos nessa história que o homem não obedece a Deus, mas obedece à serpente, que o sugeriu a comer aquela árvore que estava no meio do jardim. Nós vemos a serpente se apresentando a Eva e dizendo para Eva, foi assim que Deus disse, para você não comer de nenhum alimento da árvore, de nenhuma árvore do jardim? A Eva, não, foi só uma só que Deus disse para eu não comer. Ele, olha, pode comer, porque no dia que você comer, você vai ser como Deus. Os seus olhos se abrirão e você será como Ele. E aí nós vemos o homem desobedecendo a Deus e comendo da árvore, do fruto, do conhecimento do bem e do mal. Amém? E a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 8, no versículo 16, que aquele a quem nós obedecemos, nós nos tornamos um escravo. Então nós tínhamos ali no jardim duas ordens, duas sugestões. Uma sugestão de Deus, dizendo para o homem não comer da árvore que estava no meio do jardim, e uma do diabo, dizendo para ele comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E nós vemos que o homem, ele não obedece a Deus, mas obedece à serpente. Em aquele momento que o homem obedece à serpente e não obedece a Deus, toda a autoridade que ele havia recebido, que Deus havia dado a ele, porque Deus havia feito o homem à sua imagem e semelhança, ele entrega à serpente. Nós temos prova disso, que o próprio Jesus o chama de príncipe desse mundo, que o Paulo chama de Deus desse século, que João diz que o mundo jaz no poder do maligno. E uma das tentações de Jesus nos evangelhos, em Lucas 4, nós vemos que Jesus é levado a um alto monte e todos os reinos da terra lhe é apresentado pela serpente, pelo diabo. E aí ele diz, se você se prostrar e me adorar, todo esse reino da terra eu te dou, porque ele me foi dado, eu dou a quem eu quiser. Foi dado por quem todo aquele reino da terra? Foi dado pelo homem, quando o homem lá atrás, que Deus havia feito a sua imagem e semelhança, tinha dado todo o domínio da terra a ele não obedece a Deus e obedece à serpente. Toda aquela autoridade que Deus havia dado a ele entrega a Satanás quando o obedece. O homem passa a estar agora no seu império, no império de trevas. Nós temos prova disso, que em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, a Bíblia diz que nós somos retirados de um império de trevas e colocados no reino do Filho do seu amor. Mas isso se deu em Jesus Cristo. Antes de Cristo, o homem estava no império de trevas. Amém, queridos? Quando é que o homem passou a estar no império de trevas? Quando ele obedece à serpente e come do fruto do conhecimento do bem e do mal. O homem passa a estar no seu reino, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, influenciado por principados e potestades, merecedor da ira de Deus. Essa era a situação do homem. Amém? Era assim que o homem estava no começo. E como é que Deus veio tirando o homem do poderio de Satanás, das garras de Satanás, do império de Satanás, através das alianças? Amém? Através das alianças, Deus foi tirando o homem do poderio de Satanás. Amém? Aleluia! Glória a Deus. E aí, qual é o período que Jó viveu? Qual foi o período das alianças que Jó vivia? Os estudiosos acreditam que Jó era um rapaz, um moço, quando se passava a história de Abraão. Ou seja, a história de Jó veio mesmo... falei o contrário. Era bem provável que Abraão fosse um jovem quando a história de Jó aconteceu. Amém? Então, Jó, ele veio antes mesmo de Abraão.
ele não tinha uma aliança com Deus. A única aliança que havia sido dada ao homem era que o homem não seria mais destruído. Depois foi feita uma aliança com Abraão, que ele seria abençoado, e todas as nações seriam abençoadas através dele. Depois foi dado a lei. Se o homem obedecesse à lei, ele seria protegido, ele seria guardado, até chegar na aliança superior que nós vivemos, que nós somos retirados do império das trevas e somos colocados no reino do Filho do seu amor. Amém? Então as alianças veio tirando o homem das garras de Satanás. Amém? Até chegar na aliança que nós temos, na superior aliança, onde Satanás foi despojado, todo o principado foi despojado das suas armas contra nós. E o Senhor triunfou sobre eles na cruz. Então ele foi despojado das suas armas. Amém? Nós somos retirados do seu império e nós fomos colocados em outro reino. Somos embaixadores nessa terra. Estamos no reino dele, mas em uma outra embaixada. Representamos um governo no reino de outro. Isso é o embaixador. E é o que nós somos hoje. Amém, queridos? Mas Jó não estava na mesma categoria que nós. Jó estava numa aliança inferior à nossa. Amém? Jó estava numa aliança antes de Abraão. Amém, queridos? E agora nós entendendo o período que Jó viveu, nós vamos ler aqui rapidamente. Amém? Olha comigo, por favor, o versículo 8 de Jó, capítulo 1. Olha só o que que Satanás pergunta a ele. Aqui, Jó não sabia, não estava ciente daquela conversa entre Satanás e Deus. Amém? Jó não estava vendo aquela conversa. E aí aqui no versículo 8 ele diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Aí no versículo 9, então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus, ou de graça teme a Deus? Acaso não cercas com sebe ou com muro, a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Observa aqui, Deus não tinha uma aliança com Jó de abençoá-lo. Isso só foi dada em Abraão. E Jó veio antes. Mas Deus, mesmo não tendo aliança com Jó, o abençoava. Eita, Deus bom. Amém? E aí, no versículo 11, ele diz, Satanás diz, estenda, porém, a mão e toca-lhe tudo o que tem. Observa, Satanás estava mandando Deus tocar, mas Deus não toca. Amém? E ele estenda, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que não blasfema contra ti na tua face. 12, diz o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. O que o Senhor estava dizendo aqui? O Senhor Deus estava permitindo a Satanás tocar em Jó? Não, ele não está permitindo Satanás tocar em Jó. Aqui ele só está constatando aquilo que ele tem direito. Porque quando o homem desobedeceu, o homem passou a estar no seu império, no império de trevas. A única coisa que ele disse para o Satanás, ele falou: não toca na vida dele, porque isso eu já fiz aliança, disse que o homem não mais morreria. Calma, teu tempo está acabando. Daqui a pouco eu faço outra aliança, aí tu perdeu. Amém, queridos? E aí, por não conhecer os desígnios de Deus, começa a falar os amigos de Jó, a mulher de Jó, contra Deus. Amém? E aí nós vemos aqui embaixo, no versículo 21, por exemplo. E disse Jó: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Misericórdia.
Jó atribuindo isso a Deus, dizendo que isso é desígnio de Deus. Amém? E aí nós vemos aquela frase daquela mulher, da esposa dele: amaldiçoa esse teu Deus e morre, Jó. Amém? Atribuindo quem aquilo que estava acontecendo com eles? Deus. Não conhecia os desígnios de Deus, atribuindo a Deus coisas que eram do diabo. Amém? E aí, só um amigo de Jó que o defendia, que defendia Deus. E aí lá no capítulo 38 de Jó, por favor, abre comigo lá. Amém, queridos? Em Jó 38, no versículo 1, olha o que ele diz. Depois disso, o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó. O Senhor vai falar agora. Agora ele vai se defender. Amém? E aí diz assim: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Ei, Jó, quem é você que obscurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Como que você fala de mim sem me conhecer? Esse negócio aí que eu dei, eu tomei. Que negócio é esse, Jó? Está falando que sou eu que está fazendo isso, esses males que estão acontecendo com você? Obscurecendo meus desígnios. Meus desígnios não são esses não, Jó. Amém? E aí ele fala: ei, cinge, põe-se os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber, já que você é o bambambam, conhece tudão, me conhece mesmo. Isso aí não está falando não, tá? Meu. Aí ele começa a discorrer toda a criação. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? E aí ele começa a falar de toda a criação com Jó. Onde você estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, quando eu fiz o hipopótamo, quando eu fiz aquilo outro? Onde você estava? Amém? E aí, depois desses de 4, 5 capítulos, o Senhor discorrendo com Jó, no capítulo 42. Abre comigo lá, por favor. Então respondeu Jó ao Senhor. Aí Jó vai falar. Amém? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho ou o desígnio? Na verdade, falei do que não entendia. Coisa maravilhosa demais para mim. Coisa que eu não conhecia. Falei muita abobrinha mesmo, Deus. Só falei besteira do Senhor. Me perdoe. E aí depois ele fala no 4. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei. E eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó das cinzas. Versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando esse orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. Deus deu, o diabo tirou, e Deus deu em dobro. Não foi Deus que deu, Deus tomou. Deus deu, o diabo tomou, e Deus restituiu em dobro. Os desígnios de Deus são bons. Deus, Ele é bom. Amém? Oh, glória! E é isso que nos faz crescer. Aleluia! Aleluia! Eu queria abrir com você. Lá em Êxodo, no capítulo 20. Amém, queridos? Aqui em Êxodo, capítulo 20, o povo de Israel estava em cativeiro no Egito. Amém? Deus o tira daquele lugar, daquele cativeiro. Amém? E aí, nessa retirada nessa saída do Egito,
o Senhor os sustenta, amém? O Senhor os guarda, mas eles não conheciam essa bondade de Deus. Eles não reconheciam esse desígnio de Deus que é bom, amém? Quando estavam com fome, o Senhor mandava o maná. Estavam enjoados de maná, enjoados de pão, queriam comer carne, o Senhor enviou carne para sair da orelha. Amém? De dia, no deserto muito quente, o Senhor colocava uma nuvem para que não tivesse naquela quentura toda. À noite, no deserto muito frio, o Senhor botava uma coluna de fogo para esquentar o povo. Deus cuidando do povo de Israel. Amém? E aí, aqui em Êxodo capítulo 20, o Senhor deseja se relacionar com o povo. Diz para Moisés que queria se apresentar ao povo. E ele se apresenta ao povo no Monte Sinai. Versículo 18 do capítulo 20. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Versículo 19, disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Aqui eles atribuindo a Deus um desígnio que não era dele, achando que Deus ia os matar. Quando Deus se manifesta naquele monte, a sua glória aparece naquele monte com aqueles relâmpagos, aqueles trovões, eles têm medo daquela glória. E diz, por mais que Deus cuidasse deles, os alimentasse, desse água, o protegesse do exército de Faraó, quando Deus se manifestou naquele monte, eles não conseguiram reconhecer os desígnios de Deus para com eles, que era bom. E achava que Deus ia matá-los, atribuindo um desígnio a Deus que não é de Deus. Amém? E aí mais na frente, no capítulo 33 de Êxodo, nós vemos Deus falando de si mesmo. Deus não é fruto da nossa imaginação. Deus não é aquilo que nós achamos que Ele é. Ele é o que Ele diz que Ele é de si próprio. Amém? E aqui no capítulo 33 de Êxodo, nós vemos Moisés querendo ver aquela glória de Deus. Que coisa doida! O povo com medo de ver a glória, com medo de morrer, e Moisés, eu quero ver a tua glória. Eu acho que Moisés conhecia o desígnio de Deus. Amém? E aí no versículo 17, ele diz assim, disse-lhe o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Versículo 18, então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Moisés pede para ver a glória dele. Amém? A glória de Deus. E aí no versículo 19, respondeu-lhe Deus. Amém? Farei passar toda a minha bondade diante de você. O que era a glória de Deus? Ela era a bondade de Deus. Aquilo que as pessoas estavam com medo de morrer com aquela glória, aquilo era a bondade dele. Ele diz que a glória dele é a bondade dele. Só que o homem não conseguia entender aquela bondade. Por quê? Porque Deus era muito glorioso. Deus era muito poderoso. Deus é muito grande. E quando ele se manifestava naquele monte, quando o homem vê aqueles trovões, vê aquele relâmpago, epa, ele vai me matar, eu vou morrer, é muito poderoso, é muito grande, é muito forte, mas aquilo era a bondade de Deus, porque Deus disse, eu vou passar a minha glória, eu vou passar a minha bondade para você ver, isso tudo, essa glória toda, é somente a minha bondade, amém? E o homem não conseguia entender aquilo porque era muito grande, era muito espetacular para ele entender,
E eu gosto de fazer uma comparação para a gente entender um pouco melhor sobre o aquário e o peixe. Você tem no aquário um peixe. Você faz igual Deus fez com o povo de Israel. Você alimenta o povo, você cuida dele. Não dá muita comida, né, Luciano? Senão o peixe morre pela boca. Tira o cloro do sal, da água. Cuida daquele peixe, ama aquele peixinho. Faz de tudo para aquele peixinho viver bem. Deus com o povo de Israel. Amém? Só que, quando você chega perto do seu peixinho, ai, meu peixinho bonitinho, se apresenta para ele, ele te vê, ele, puf, mete o pé, foge da sua presença, se esconde atrás daquelas pedrinhas lá, atrás de uma conchinha. Por quê? Ele não consegue entender a tua bondade, porque você é muito grande para ele, você é muito poderoso para ele entender a tua bondade. A única maneira dele entender a sua bondade é você entrar dentro do aquário, virar peixe. Aí ele vai entender a sua bondade, porque você está do mesmo tamanho que ele. A única maneira do homem entender a bondade de Deus, era Deus entrar dentro do aquário, era Deus vir à terra, era Deus se fazer homem. E aí em João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E no 14 diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória! E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Aquela glória que o homem tinha medo, que Deus disse é a minha bondade. Ela se faz carne, ela entra dentro do aquário, ela se faz peixe. Ele vem como homem, para que o homem entenda a sua bondade. E aí Jesus Cristo é chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus nos falou de muitas maneiras pelos profetas, mas nesses últimos dias Deus tem falado pelo seu Filho, que é a expressão exata do seu ser. Essa palavra do seu ser é a existência atual de Deus, é o ser real de Deus. Jesus Cristo é o ser real de Deus, é a glória que se fez carne, é a bondade de Deus que se fez carne. E aí João 10:10 diz, Jesus diz, a bondade de Deus diz, o ladrão, o capeta, ele veio matar, roubar e destruir. Esses são os desígnios dele. Eu, que sou bom, eu vim dar vida e vida em abundância. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, no qual andou por toda parte, fazendo o bem, porque Deus era com ele. Ele andou por toda parte, curando todos os oprimidos do diabo, fazendo o bem, porque Deus era com ele. Aleluia! Abra comigo só mais um texto aqui. Romanos capítulo 8. Você tem a nova versão internacional aí, Ed, Jairo, NVI? Não bota agora não, senão o pessoal vai ler antes de mim. Romanos 8. Romanos 8, 28. Não coloca agora. Não perde a graça. Romanos 8, 28. Quero ler só a parte A do versículo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Amém? Agora, por favor, apaga a luz aí. Para todo mundo ler, por favor. Obrigado, bênção. Olha o que ele diz. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus age para o teu bem, porque Ele é bom. Deus age para o bem daqueles que o amam. Deus está agindo agora a seu favor,
para o seu bem, não para o seu mal, mas para o seu bem. Ele está agindo agora na sua vida. Você ama o Senhor? Levante suas mãos. Ele está agindo para o seu bem. Ele está agindo para o seu bem agora. Aleluia, oh glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Vai comigo para Provérbios. Três. Obrigado aí, gente. Vocês são uma bênção. Provérbios 3, 11 e 12. Amém? Provérbios 3, 11 e 12. Olha só o que ele diz. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, não te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um filho a quem quer bem. Amém, queridos? Pegou isso? Então Deus, Ele nos corrige como um filho que Ele quer bem, como um pai que Ele quer bem. Amém? Abra comigo agora em Hebreus no capítulo 12. Esse mesmo texto, ele é citado pelo escritor de Hebreus. Só que aqui ele é citado de uma forma diferente. Ele diz que Deus açoita. Só que a Septuaginta, quando traduziu esse texto para o grego, a Septuaginta foi a primeira tradução do hebraico para o grego. Recebeu esse nome de Septuaginta porque, segundo a tradição, 72 escribas traduziram a Bíblia em hebraico em 72 dias. E aí foi conhecida como Septuaginta. Amém? E aí, quando a Septuaginta é traduzida para o grego, eles traduz como uma palavra similar. Por isso a palavra açoite. Mas a melhor tradução do grego é essa que a gente acabou de ler. Amém? Vamos lá, Hebreus capítulo 12. No versículo 4. Ora, a nossa luta contra o pecado ainda não tem de resistido até o sangue. Amém? Estás esquecido da exortação que como filho discorre convosco? Agora ele vai citar o versículo 11 e o versículo 12, Provérbios, que a gente acabou de ler. Amém? E ele diz, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaiais quando por eles é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Era isso que estava escrito lá em Provérbios? Não. Ele corrige tal como o pai a um filho a quem se deleita, a quem quer bem. Essa é a melhor tradução do hebraico aqui, e não açoite. Amém? Então, essa melhor tradução do versículo aqui é, porque o Senhor corrige a quem ama, tal como um pai ao filho em que se deleita, em que satisfaz, em que quer bem. Então, a correção que Deus nos faz é uma correção como a de um pai com um filho que quer bem, que se satisfaz, que se deleita, e não um açoite. Amém, queridos? E esse texto, a gente vai continuar lendo, ele faz uma comparação de correção de Deus com um pai físico. Amém? Ele vem discorrendo essa comparação. E essa palavra aqui, corrigir, no grego quer dizer instruir, preparar, ensinar, instruir criança. É uma correção familiar. Amém? Então a correção aqui é para instruir, é treinar criança. Essa é a palavra aqui, corrigir. Amém? Vamos continuar lendo. No versículo 8. Mas se estáis sem correção, de que todos se tornam participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos o nosso pai, fazendo a comparação de um pai com Deus. Amém? De um pai físico com Deus. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos.
não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual ou ao Pai do Espírito, e então viveremos? Aqui ele está dizendo que Deus é o nosso Pai, que é o Pai espiritual, que é o Pai do Espírito. Alguém tem alguma versão que diz aí Pai do Espírito? Alguém tem? Aqui, glória a Deus, outro ali, ou amém, outro lá. Brincadeira, gente. A Bíblia está falando ali que Deus é Pai do Espírito. Amém? O que isso nos ensina aqui? Nos ensina que Deus, Ele é Pai como nós somos pais. Amém? Nós não temos a capacidade de criar espírito, de gerar espírito. Quando o homem foi formado lá no Jardim do Éden, o homem foi formado do pó da terra, foi soprado em suas narinas um espírito de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente, um homem formado de espírito, alma e corpo. Amém? Qual é o que nós criamos? Qual a nossa participação hoje na criação? Nós criamos o corpo. Deus é que em formação sopra o seu espírito de vida ainda no ventre da mãe. O momento, a hora que isso acontece, não sei. Amém? Mas Ele que é o Pai do Espírito, é Ele quem gera espírito. Nós geramos o corpo. Amém? Tu vê o Heitor? É a minha cara. Amém? É a cara do Pai, porque ele foi gerado por nós. Amém? Meu filho. Eu gerei o corpo físico dele, ele parece com a cara do papai, mas o seu espírito é a cara de Deus, do Pai do Espírito. Então, Deus é Pai como você é Pai, mas nós somos Pai quanto dura esse corpo. Quando esse corpo se desfizer ou for transformado, nós deixamos de ser Pai, mas Deus é Pai do Espírito, Deus é Pai eterno. Nós temos uma prova disso em Jesus Cristo. A Bíblia diz, quando ele diz assim em Hebreus no capítulo 10, ao entrar no mundo, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me formaste. Então, quando ele entra no mundo, um corpo foi dado a ele. Amém? E lá em João, no capítulo 1, texto que nós já citamos, diz, no princípio era o verbo, era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Amém? A palavra era Deus. Se lermos mais na frente, no capítulo 4, diz que Deus é Espírito e que importa que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em Espírito e em verdade. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O que Deus é? Espírito. Então o que a palavra era? Espírito. Amém? E aí diz que o verbo que era Espírito se fez carne. Através de quem? Do ventre de Maria. Ou seja, Maria não concebeu o Espírito. O Espírito já existia com Deus. Maria formou o corpo. Oh, glória a Deus. Então, Deus é Pai como nós somos pais. Amém? E aí, a Bíblia diz, lá em Mateus, no capítulo 7, que qual o pai, se o filho pedir um pão, vai dar uma pedra? Se o filho pedir um peixe, vai dar uma serpente? Se vós sois maus, sabe dar boas coisas ao vosso filho, quanto mais eu. Dizendo para o homem, amados, nós não somos maus, como era o homem ali. Porque hoje nós fomos recriados, nós nascemos de novo. Voltamos a ser imagem e semelhança de Deus. E Deus, Ele é bom. A nossa semelhança com Deus, diz Salmos no capítulo 8, que nós somos feitos um pouco menor do que Ele. Se Deus é bom, o que você é? Bom. Mas Deus, me permita falar, a língua portuguesa não permite, mas Deus é mais bom do que nós. Deus é bom, mas nós somos bons, mas Deus é melhor. Não fica tão bom. Mais bom fica melhor. Amém, queridos? Deus é melhor do que nós. Se Ele é bom, se nós somos bons, Ele é melhor do que nós. Ele está acima de nós, sua bondade está acima da nossa. E aí, amado, eu sei o que você faz quando o seu filho desobedece.
Você espera ficar uma noite bem fria, igual essas que passaram aí, ontem e sexta-feira. Pega o seu filho, te desobedeceu. Ele te desobedeceu. Ele não fez aquilo que que te agradava. Aí você pega ele, coloca lá na friagem, lá fora, para ele pegar uma dor de dente, uma dor de cabeça, uma dor de ouvido, uma pneumonia, uma tuberculose. Ah, se eu pudesse botar um câncer nele. Não é assim que você faz com o seu filho? Não. Como é que a gente pensa isso de Deus, que é o nosso Pai do Espírito? Você é capaz, quando vê o seu filho enfermo, de trocar o lugar com ele. Quando eu vejo o Heitor enfermo, a vontade que dá é de trocar o lugar com ele. Mas não precisa. Pai da carne, Pai do corpo, porque o Pai do Espírito já trocou lugar conosco. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e sobre as suas pisaduras, os golpes que o ferem, nós fomos sarados. Quando ele nos viu enfermo, ele falou: eu não posso deixar o meu filho enfermo, eu tenho que trocar o lugar com ele. E ele se enfermou em nosso lugar, ele levou as nossas enfermidades. Aleluia! Ele é pai como você é pai. Como nós pensamos isso dele? Se nós não somos capazes de fazer isso com o nosso filho, como nós vamos pensar que Deus vai fazer isso conosco? Que é o pai espiritual, que é o pai do Espírito. Amém? E aqui a Bíblia, ele diz no versículo 10, pois ele nos corrige por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Então, a correção de Deus é para a santidade. Deus nos corrige para a santidade. Em João, no capítulo 17, no versículo 17, vamos abrir lá, por favor. Orando pelos seus discípulos. João 17. João 17 diz assim, Jesus orando pelos seus discípulos: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? O Senhor nos corrigia para a santificação, e aqui Jesus orando pelos discípulos: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. O que nos santifica? A palavra. E aí ele diz no versículo 19, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade, na palavra. Então o que nos santifica, amados? A verdade, a palavra. Então como o Senhor vai nos corrigir? Quem ousa dizer? 2 Timóteo, por favor. Capítulo 3. Amém, queridos? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Você achou? Olha só o que ele diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. A palavra, a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a educação na justiça. Então, como o Senhor nos corrige, Ele nos corrige com a sua palavra para a santificação. O Senhor não nos corrige nos açoitando, mas Ele nos corrige com as Escrituras, com a sua palavra, porque os seus desígnios são bons. Amém? Então você que ama o Senhor, e Ele está trabalhando para o seu bem nesse momento, quero convidar você a ficar de pé.